Torcedores tricolores, desculpa o atraso aí que o jogo foi no domingo, só tô gravando esse vídeo na quarta à noite. Vamos lá. Ano do São Paulo foi complicado novamente. Foi melhor do que o ano passado. Se perguntasse para qualquer São Paulino se ele gostaria de estar na pré-Libertadores, na primeira fase da Libertadores para 2019, com o time que tinha, que nós esperávamos lutar contra o rebaixamento, todos topariam sem jogar o Campeonato Brasileiro. Mas devido à conquista no primeiro turno, as frustrações também vieram. Frustrações devido à falta de qualidade técnica do São Paulo em muitas posições. O São Paulo esse ano fez 63 jogos e apenas 71 gols. Ou seja, uma média um pouquinho a mais do que um por jogo. Se a gente for puxar pelo brasileiro, vou puxar de memória aqui, 2-0 contra a Chape, 2-0 contra o Cruzeiro no primeiro turno, 3-1 contra o Corinthians no primeiro turno, e teve um 3-1 contra o Sport, se eu não me engano, ainda no primeiro turno, no primeiro turno. Fora isso, o São Paulo não conseguiu fazer mais do que 2 gols de diferença em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. E quando tomava um gol, não conseguia passar desse 1 para fazer em empate. Teve o jogo contra o Bahia, que foi o 2-2 no primeiro turno, o Atlético Mineiro também 2-2. Teve alguns jogos de 2-2 aí que o São Paulo teve. Mas a ofensividade do São Paulo deixou muito a desejar. E eu acho que nesses jogos aí de 2-2, esses poucos que o São Paulo ganhou de 2 gols de diferença, é que estão essa vírgula a mais, né, de um gol por jogo. Então o São Paulo, se quiser brigar o ano que vem por melhores posições, brigar por títulos de verdade, vai ter que se reforçar ofensivamente. Sobre o técnico, a escolha do Jardine para o ano que vem não anima ninguém. Mas vou dar aquele voto de confiança. Vamos torcer para que o Raí esteja certo e todos nós estejamos errados. Porém, esperamos que para o Jardine dar certo, cheguem reforços de peso, coisa que hoje nenhum jogador opta em vir para o São Paulo por alguns motivos. O jogador ele coloca na balança, o time vai brigar por títulos? O time vai brigar em competições legais? O time paga bem? Paga em dia? Pagar em dia o São Paulo paga. Paga bem? Perde feio para os outros rivais. Flamengo, Palmeiras, até para o Corinthians em algumas situações. Alguns outros jogadores optam em ir para outros rivais porque o São Paulo não briga por títulos e tem um teto salarial lá que não permite pagar mais que X. Outros clubes pagam, levam os melhores jogadores. Nós temos que nos contentar, por exemplo, para o ano que vem. Não é uma crítica aos jovens que o São Paulo vem contratando, tá? Mas se quer brigar por títulos, não vai lotar um aeroporto, não vai fazer a torcida ficar feliz a contratação de Iago Vinícius e Léo Pelé. Eu tive a oportunidade de prestigiar o Bola de Prata da ESPN nessa segunda-feira. O evento, grandioso, muito legal, muito bacana. Agora me perguntem, qual jogador do São Paulo estava presente? Eu só vi o Lugano na plateia lá, e o Rubens Minelli, que foi campeão como treinador no São Paulo em 77, ninguém do São Paulo. Se apequenar quando fala, né, quando fala que o time está deixando de ser um brigador, se tornando coadjuvante, é nesse tipo de coisa. A grandeza do São Paulo só vai ser retomada quando a gente pensar grande, pensar como um time como é o São Paulo Futebol Clube. Ficar de fora do Bola de Prata da ESPN é um exemplo, é só um exemplo de quanto o São Paulo tem se tornado coadjuvante, de quanto essa diretoria do São Paulo tem feito do São Paulo um time coadjuvante. Então esperamos que para 2019, 2020, ainda com o bendito do Leco lá, o São Paulo consiga ainda resultados melhores do que vem conseguido. Mas, para falar a real, eu acho que eu vou passar 2019, 2020, 2021 ainda só reclamando do Leco aqui, e só para 2022, com o nosso canal Nunca Critiquei lotado aí, com muita gente seguindo, aí eu vou poder pensar em alguma coisa melhor. Só um último detalhe. Para falar da base, o São Paulo tem revelado bons valores. Igor Gomes, Elinho, Toró, o Valse zagueiro, o Lucas Perry, porém precisa contratar medalhões para reforçar, porque essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui é muito pesada,
não pode ser só para jogador moleque não e ficar em apostando. O São Paulo já teve muita aposta e muita aposta dá, você já sabe, né? Até a próxima.